E aí, meu povo do nono ano, como é que vocês estão, galerinha? Estamos aqui para mais uma aula de história, nossa aula número 6. Hoje o tema da nossa aula será conflitos na Primeira República, gente. Ainda dando continuidade ao tema da Primeira República. É um pouco grande, eu sei, né? E nós não terminaremos hoje, terminaremos na próxima aula esse capítulo. Olha como ele é gigante, né? Então, gente, como vocês sabem, essa semana não terá aula presencial, né? Vocês com certeza estão assistindo essa videoaula agora, porque não teve aula presencial. Enfim, o governador decretou aí o fechamento das escolas por 10 dias, né? Então, assim, devido ao aumento de casos no número do Covid. Mas o Covid não impede que nós tenhamos aula de história, a aula mais importante da semana, mesmo que seja aqui via YouTube, beleza? Então, sem mais delongas, gente, como eu falei pra vocês, o tema da aula de hoje, conflitos na Primeira República. Hoje nós vamos aqui falar sobre algumas revoltas que ocorreram no Brasil durante esse primeiro período da Primeira República, né? Ocorreram algumas revoltas. Quais, professor? Eu tenho a Guerra dos Canudos, a Guerra do Contestado, eu tenho a Revolta da Vacina, eu tenho o Movimento Operário de 1917, eu tenho a Consolidação do Cangaço. Então todas essas revoltas vão ocorrer nesse período da Primeira República, principalmente durante a República das Oligarquias, né? Lembrando que na aula passada nós falamos sobre o que era o coronelismo, o que era o voto do cabresto, como funcionava a política de governadores, o que foi a política do café com leite. Falamos também sobre o convênio de Taubaté, né? E hoje vocês precisarão saber um pouco sobre essas características da República das Oligarquias para entender por que ocorreu tantos conflitos nesse período, beleza? Então vamos lá, gente, sem mais delongas, nós vamos começar na nossa aulinha de hoje corrigindo a atividade que eu passei para vocês na aula anterior, né? Que foi justamente, gente, a página 52 e a página 53 foi a quarta e a 5, né? Então vamos começar pela página 52. Primeira questão. O texto a seguir é de um historiador. Leiam com atenção. Nas eleições presidenciais de 1910, 21 anos após a proclamação da República, havia no Distrito Federal, cidade do Rio de Janeiro, 25.246 eleitores, isto é, 2,7% da população calculada para este ano. Apenas 8.687 compareceram às urnas, isto é, 34% dos eleitores e 0,9% da população total. Computando somente os votos apurados, verificamos que representavam 18% dos eleitores e 0,5% da população total. Eita, tanto número aí, amigo, professor de história acaba confundindo tudo, mas vamos lá. Letra A. O que se pode concluir sobre as eleições presidenciais de 1910 com base no texto? Gente, aqui ele fala que houve uma redução no número de eleitores, ou seja, reduziu o número de pessoas que compareceram às urnas. Quando ele disse que tinha 25.246 eleitores e só compareceram às urnas 8.687, então você houve uma redução, né, no comparecimento de eleitores nas urnas, beleza? B. O que se pode dizer sobre a política e cidadania nos primeiros tempos da República com base nos dados fornecidos pelo autor? Gente, se pode dizer o seguinte, que o número de eleitores no Brasil era muito reduzido. Poucas pessoas no Brasil naquela época tinham direito ao voto. Nós falamos isso, a primeira Constituição da República, né, o voto para homens, né, excluía, por exemplo, os analfabetos que não podiam votar, né. Então ele fala aqui, compareceram às urnas 34% dos eleitores e 0,9% da população total, ou seja, menos de 1% da população total que votava. Então era uma política muito excludente, excluía a maioria. 2. Com base no esquema a seguir, explique o modo como as oligarquias se mantiveram no poder durante a maior parte da Primeira República. Lembrando que oligarquias é quando você tem um grupo pequeno de pessoas sempre no comando de determinada cidade, né, determinado estado. Então, oligarquia vai ser quando um grupo pequeno de pessoas comandam a política
de um local, beleza? Então ele quer saber como é que funcionava. Essa aqui, gente, é a famosa política de governadores, né? Onde os coronéis apoiavam o governo do estado, e em troca o governo do estado distribuía verbas para os coronéis locais, né, dos municípios. Em contrapartida, os coronéis do estado apoiavam o governo federal, o presidente, e o presidente apoiava também com mais dinheiro para o governo do estado e também apoio político, né? Então era mais ou menos assim, uma mão lava a outra. O coronel do município apoia o governador do estado, em troca ganha dinheiro, verbas, benefícios. O governo do estado apoia o presidente, em troca ganha dinheiro e apoio político, beleza? Então é mais ou menos assim uma troca de favores entre as três esferas políticas. Terceira, leia a tabela com atenção. Vamos ver a tabela aqui com atenção. Sim, estamos vendo, professor. Massa, né? Então vamos lá. A tabela nos mostra, a tabela mostra o número de indústrias e de operários em 1907 e em 1920. O que se pode concluir comparando esses dados? Gente, se pode concluir aqui que o número de indústrias aumentou consideravelmente do ano 1907 para o ano 1920, né? Mais do que triplicou o número de indústrias no Brasil e, consequentemente, o número de operários também, né? Que fatores explicam o fenômeno mostrado na tabela? Ele quer saber aqui, gente, o que foi decisivo para o nosso processo de industrialização. Então, o que foi? Eu tenho aí, por exemplo, a Primeira Guerra Mundial, que obrigou o Brasil a produzir o que antes ele comprava, porque a Europa deixou de vender muita mercadoria porque estava se recuperando da guerra. Então o Brasil não tinha mais comprava muito da Europa. Com a Europa em crise, o Brasil se viu obrigado a produzir. Os lucros vindo do café foram investidos no nosso processo de industrialização. O Brasil pegava o dinheiro do café e investia nas indústrias, né? Eu tenho também aí um eficiente sistema de ferrovias, né? As ferrovias que levavam as cargas até os portos, então isso favoreceu, ficava mais fácil de você deslocar mercadorias. Eu tenho um grande número de mão de obra, os imigrantes chegando no Brasil, então era mão de obra barata, isso também contribuiu muito, beleza? Quarta, da página 53, né? Sobre o convênio de Taubaté, responda. O que foi? O convênio de Taubaté, gente, foi um acordo entre o governo federal e os cafeicultores, né? B. Com que objetivo esse convênio foi feito, né? Na verdade, vamos terminar a letra A porque foi incompleto. Foi um acordo entre o governo e os cafeicultores para o governo comprar o café que sobrava dos cafeicultores, né? Comprar o excedente de café. B. Com que objetivo esse convênio foi feito? O governo queria comprar esse café, armazenar, para esperar o preço do café se recuperar, ou seja, para esperar que o café se valorizasse e o Brasil voltasse a ter lucro com a venda de café. Porque antes do convênio de Taubaté, os cafeicultores estavam produzindo tanto café que o preço deu uma caída, né? C. A quem o convênio de Taubaté beneficiava? Na cara, né? Os cafeicultores, galera, né? Os donos de cafezais. Quinta, avalie as afirmações a seguir. Durante a Primeira Guerra Mundial, a indústria brasileira só cresceu porque não tinha como importar mercadorias, uma vez que os países com os quais o Brasil comerciava estavam em guerra. Falso, né, gente? Falso, falso, falso. 2. O crescimento da indústria durante a Primeira Guerra Mundial deveu-se a múltiplos fatores, entre os quais cabe citar acumulação interna de capitais. O que significa? Que o Brasil tinha muita grana, né, por conta do café, da venda do café. Disponibilidade de mão de obra barata e de matérias-primas, sim. E existência de um sistema de transporte que possibilitava o escoamento de mercadorias até os portos. Correto. Então, se a primeira é verdadeira, a segunda... Não, a primeira é falsa, a segunda é verdadeira, né? 3. Os mais importantes ramos da indústria na época eram têxtil, de alimentação, de bebidas e vestuários. Também está correto, né? 4. Com a industrialização verificada na Primeira República, a população das cidades cresceu, sendo que esse crescimento foi maior no Rio de Janeiro do que em São Paulo. Gente, mentira, né? O estado que mais se industrializou foi São Paulo, não Rio de Janeiro, né?
Então tá falso. Se tá falso, só pode ser a letra A aí, ó. Falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, e a última é verdadeiro, né? Ele fala na última aí que São Paulo, todas as cidades cresceram durante a nossa industrialização, mas São Paulo cresceu muito mais, beleza? Show de bola! Agora chegou o momento da gente falar sobre o nosso conteúdo de hoje, né? Sobre as revoltas que ocorreram na Primeira República. Nós iremos começar, gente, pela Guerra dos Canudos, né? Professor, mas me diga uma coisa. Por que é que essas guerras ocorreram? Eu tenho, gente, motivos que por exemplo, teve várias revoltas, cada revolta em um lugar diferente, então eu tenho motivos específicos, mas eu também tenho motivos em comum entre essas revoltas. Por exemplo, nessa época, gente, o Brasil, boa parte da população brasileira estava sofrendo muito. Você tinha alto índice de desemprego, você tinha a fome alastrando aí o Brasil como um todo, você tinha o autoritarismo dos governantes, principalmente dos coronéis, né? Você tinha a exclusão do povo em relação ao direito ao voto. Boa parte da população estava sofrendo, pão que o diabo amassou, com pobreza, desemprego, e ainda não tinham direito de escolher o seu presidente, escolher os seus governantes. Então tudo isso, gente, vai se juntar e vai fazer com que ocorresse vários movimentos, várias rebeliões em diversos locais do Brasil. O primeiro deles vai ser no estado da Bahia, que vai ser a Guerra dos Canudos, né? A Guerra de Canudos. A Guerra de Canudos, gente, vai ocorrer no século XIX, beleza? A partir do ano de 1893. E quais são as principais causas da Guerra dos Canudos, gente? O seguinte, a galera do Salvador, né? A galera da Bahia, do estado da Bahia, vivia com muita pobreza, né? Era uma região ali que os coronéis governavam, mandavam e desmandavam, e boa parte da galera vivia na miséria. Ainda tinha também a questão da seca que alastrava o sertão da Bahia. Então, nesse contexto, vai surgir um camarada, né, um grande líder religioso, chamado de Antônio Conselheiro. Antônio Conselheiro era um beato. Então ele começou, vendo aquela situação do povo, né, na miséria, do interior da Bahia, ele começou a caminhar pelo estado da Bahia, né, fazendo pequenos mutirões e ajudando essas pessoas, né. O objetivo era ajudar. O objetivo era, além de ajudar a questão da diminuição da pobreza e da fome, o Antônio Conselheiro também queria levar um pouco da religião, né? Um pouco da pressa católica, né? Ele era um grande beato. Então, esse também era o objetivo dele, beleza? Então, o que vai acontecer? Aos poucos, né? A galera vai começar a gostar muito de Antônio Conselheiro, um cara que é muito caridoso, né? Junta a galera, tenta ajudar, né? Aquela situação que o estado da Bahia estava se encontrando. Então, aos poucos, o Antônio Conselheiro ele vai criando um grande número de seguidores. Professor, Instagram? Não, gente, seguidores, muita gente vai começar a seguir, vai começar a espécie de idolatrar o Antônio Conselheiro, né? Era um cara muito bom, né? Então, o que o Antônio Conselheiro vai fazer? Aqui está a imagem dele, gente, a representação do Antônio Conselheiro. Eu posso dizer que o Antônio Conselheiro ele foi o líder da Guerra de Canudos, beleza? O que o Antônio Conselheiro vai fazer? Por volta de 1893, né, o ano que inicia a Guerra de Canudos, ele vai juntar aquela galera que seguia os passos dele e vai se estabelecer numa região ali do sertão da Bahia, numa região ali dentro de uma fazenda, chamada de Canudos, né? Daí o nome Guerra de Canudos, né? E naquela fazenda ele vai estabelecer uma espécie de povoado, né? E nesse povoado vai ser o local onde terá pessoas miseráveis, soldados, artesãos, mineradores, professores, toda a galera que sofria com algum tipo de situação, principalmente no sertão baiano, acabava indo para esse povoado para tentar se ajudar e sair daquela situação ruim que eles viviam. Então, Antônio Conselheiro monta
esse povoado na fazenda de Canudos, né? Só que com o tempo, Canudos vai crescendo muito, gente. Canudos vai crescendo muito. E as lideranças de Canudos, principalmente Antônio Conselheiro, eles vão tomar uma decisão muito difícil. Qual é a decisão difícil? Eles não vão pagar impostos para as autoridades locais. Falar assim, olha, aqui a gente vive em um povoado, vive de uma forma coletiva, então a gente não tem condições de pagar imposto nenhum, né? Já que a gente vive uma vida miserável, então a gente vai utilizar essa terra para produzir nossas próprias mercadorias. Vamos produzir milho, feijão, batata, criar cavalo, criar gado, e assim a gente ter uma vida melhor. Só que, obviamente, o governo, os governantes locais vão dizer, não pode, não vão pagar imposto, né? E vão começar a ver Antônio Conselheiro como uma ameaça, como um cara que influenciava milhares de pessoas a se voltar contra o governo. A partir do momento que você não paga imposto, é como se você estivesse se voltando contra o governo, para os governantes, né? Então o que acontece? Os governantes, o governo, ele vai enviar alguns grupos, algumas expedições militares para acabar com aquele povoado de Canudos. Acaba, né? Mata Antônio Conselheiro, porque esse negócio não tá dando certo, né? Então ele vai mandar essas expedições. Ao todo, gente, vão ser 4 expedições. As 3 primeiras expedições, os soldados do governo vão levar uma doidinha. Ou seja, vão apanhar, vão perder o conflito, né? Porque a galera que vivia em Canudos, eles desenvolveram uma tática, uma técnica de guerra. Como era? O sertão ali era um local ali bem de difícil acesso. Então eles se escondiam nas matas, a galera de Canudos, né? Do povoado, os sertanejos de Canudos, e esperavam os soldados. E os soldados, quando menos eles esperavam, os sertanejos saíam da mata fechada e atacavam os soldados. Então, utilizando essa técnica, essa tática de guerra, que é chamada de tática da emboscada, que era uma espécie de emboscada que os sertanejos faziam, os soldados, os sertanejos, ou seja, a galera de Canudos, conseguiu vencer 3 conflitos, né? Porém, o presidente da República na época era Prudente de Moraes, né? E ele vai dizer assim, não tem como, já perdemos 3 vezes, agora vamos lá para acabar com esse povoado. Então ele vai juntar 6.000 soldados, né? E vai levar canhão, bala de borracha, dinamite, tudo para esse povoado, e vai conseguir acabar, incendiar com o povoado de Canudos, acaba com todas as casas ali ao redor, né? E ainda mata pessoas, né? Muitas pessoas foram mortas nesse conflito. Antônio Conselheiro foi morto e depois decapitado, né? E no ano de 1897, Canudos tinha chegado ao seu fim, beleza? Então essa foi a famosíssima Guerra de Canudos. Aqui eu tenho uma foto, gente, dos soldados do governo. Eles bateram a foto aí no meio da destruição do povoado de Canudos. Ou seja, depois que acabou a guerra, foram posar pra foto aí como forma de provocação, né, louco? Beleza? Agora nós falaremos sobre uma outra revolta que ocorreu naquela época, que é a Guerra do Contestado. Guerra do Contestado, gente, diferentemente da Guerra de Canudos, vai ocorrer no sul do país, entre os estados de Santa Catarina e Paraná. Professor, por que leva o nome de Guerra do Contestado? Porque o motivo da guerra foi uma área contestada, né? Ou seja, uma área disputada entre vários grupos sociais. Nós vamos já ver quem são esses grupos. Então, gente, o que vai acontecer, né? No começo do século XX, aquela região entre Santa Catarina e Paraná era uma região que tinha muitos conflitos, muito tensa, né? Por quê? Constantemente os coronéis locais, né, queriam expandir as suas fazendas para poder criar gado, para poder produzir algum tipo de alimento, né? Só que quando eles expandiam essas suas terras,
eles tomavam as terras dos povos que viviam lá, dos povos indígenas, né? E isso gerava sempre uma tensão, era sempre muitos conflitos ali, por conta os fazendeiros queriam pegar essas terras, né? A situação só tendia a piorar, né? Só teve a piorar. Por quê? Na época, o governo do presidente Afonso Pena, ele vai contratar uma empresa dos Estados Unidos, para essa empresa construir uma ferrovia que ligasse os estados de São Paulo a Rio Grande do Sul, que é justamente o que está na foto aqui, ó. Então, ó, essa aqui é a estrada de ferro, ó, saindo de Rio Grande do Sul, né, e indo até São Paulo. Então, essa empresa tinha esse objetivo, construir essa estrada bonitinha e maravilhosa lá. Só, gente, que é o seguinte, como forma de pagamento, o governo não tinha como pagar, o governo falou o seguinte, ó, vamos lá, vamos pensar o seguinte, vocês constroem essa ferrovia para mim, e em troca eu dou um pedaço da terra para vocês. Simples, né? Massa, a empresa aceitou, massa, tudo tranquilo, né? Um ano depois, em 1911, a empresa norte-americana vai criar uma outra empresa chamada de Lumber, e essa empresa ela vai se comprometer a colonizar a região, ou seja, a trazer imigrantes para essas áreas aqui, ó, da ferrovia, colonizar, né, modernizar a localidade, né? Só que foi só promessa, gente. Essa empresa, a Lumber, ela não colonizou. Na verdade, ela queria aquela terra para explorar alguns produtos que eram de extrema importância, como o pinho, né? Então, o que eles faziam, essa empresa? Eles, para poder explorar essas florestas, eles expulsavam a galera que moravam nelas, né? E para poder fazer justamente a exploração. Simples. Então era cada vez mais os grupos de sertanejos perdendo as suas terras agora para uma empresa estadunidense, para uma empresa dos Estados Unidos. Aqui você tem, gente, a foto da empresa Lumber, né, que se dedicava à extração do pinho, arrancando aqui as árvores da floresta, né, e tal. Para que isso ocorresse, eles acabavam desocupando as pessoas que viviam ali naquela floresta, né? E isso gerou mais conflito ainda naquela região, beleza? Aí o seguinte, a galera que estava sendo expulsa, ela saía, né? E passava a buscar outras terras, né? Já que não tem para onde morar, vamos lá, vamos sair e vamos buscar outro território, né? Já que expulsaram a gente daqui, né? E vai ser nesse contexto que vai surgir uma liderança, um outro beato, chamado de José Maria. Então o que o José Maria vai ser importante nessa revolta de contestados? Ele vai ser considerado o líder, né? Porque ele vai pegar aquela galera que não tinha mais suas terras, que tinham perdido suas terras, e vai montar um povoado entre os dois estados, montar um povoado entre Santa Catarina e Paraná. Aqui você tem, por exemplo, o monge José Maria, esse aqui de branco, com a cruz, e os sertanejos que não tinham onde morar. Então ele vai reunir essa galera e vai montar um povoado, né? A galera, né, os grandes fazendeiros e o governo vai dizer que aquele povoado que estava sendo que foi fundado entre os dois estados era uma ameaça para o governo, porque podia ser que José Maria continuasse fosse cada vez mais tendo poder político, ficasse cada vez mais se tornando uma liderança que contestasse o governo, né? E o governo vai enviar militares para aquela área para poder tomar aquela área dos sertanejos, para poder acabar com a vida de José Maria, né? Seguinte, durante a revolta você tem aí, gente, milhares de pessoas vão morrer. José Maria, um monge considerado o líder, também morre na revolta, né? E durante o conflito, de fato, após o conflito, já no ano de 1916, os governos tanto de Paraná e Santa Catarina vão chegar a um acordo
para dizer onde começa e onde termina cada estado, né? Que o grande problema dessa revolta, gente, era estabelecer os limites dos estados, né? E também a questão da busca por terra desses sertanejos que não tinham mais onde morar porque foram expulsos de seus territórios, né? Das terras onde eles habitavam. Então, no final da guerra, logo após a morte de José Maria dos revoltosos, você vai ter aí, o governo vai estabelecer aonde é que começa Santa Catarina e aonde é que termina Santa Catarina, onde é que começa o Paraná e aonde é que termina o Paraná, beleza? Show de bola! Então essa foi a guerra de contestado, a guerra pela disputa de terras entre os dois estados brasileiros. Agora nós falaremos sobre o cangaço. Eu tenho certeza que você já escutou falar sobre o cangaço. O cangaço, gente, é uma forma de banditismo, que vai se desenvolver principalmente no sertão nordestino, ou seja, principalmente na Caatinga, né? E como é que funcionava? Você tinha dois tipos de cangaço naquela época, o cangaço dependente e o cangaço independente. Professor, qual era a diferença? O cangaço dependente era um grupo de cangaceiros, né, que saíam pelo sertão a mando de grandes fazendeiros para tomar a terra dos índios, para poder instalar as fazendas de gado dos fazendeiros. Então os fazendeiros pagavam os cangaceiros para os cangaceiros tomar terras para eles poderem criar gado, né? Esse é o cangaço dependente, porque o cangaceiro depende do fazendeiro, ele é pago pelo fazendeiro, né? Aí você vai ter o cangaço independente, que é o mais famoso, né? Onde os cangaceiros, os bandos, eles agiam por conta própria. Eles chegavam nas cidades do sertão, eles saqueavam, eles matavam, eles plantavam terror, beleza? Nesse cangaço independente, gente, é que vai surgir a figura dele aqui, ó, muito conhecido, né? Quem é? Virgulino Ferreira da Silva, o famoso Lampião, né? Foi um dos principais cangaceiros do sertão nordestino. Ele e o Corisco também foi um cangaceiro muito temido, beleza? Quando eles andavam pelo sertão, gente, eles andavam com o objetivo de impor mesmo medo, né? Então eles cobravam impostos, eles andavam para as cidades e cobravam impostos aos comerciantes. Quem não pagasse era espancado até a morte. Eles andavam também com o objetivo de se vingar de algumas pessoas, de alguns inimigos, né? Então eles saqueavam, eles cobravam impostos, eles espancavam, eles torturavam, eles matavam, beleza? Já no ano de 1938, aí tem um comerciante que vai deletar, vai dizer onde é que Lampião se encontrava, né? E Lampião vai ser morto aí, graças a uma ordem do governo federal, que na época quem governava o Brasil era Getúlio Vargas, beleza? 2 anos após a morte de Lampião, você vai ter a morte de Corisco, né? Que era o Corisco, ele foi uma espécie de sucessor de Lampião. E com a morte de Corisco, você vai ter praticamente o fim do cangaço, né? Então o cangaço, gente, ele vai de 1900, né? Começo do século XIX até 1940. Então dura cerca de 40 anos aí dessa forma de banditismo no sertão nordestino, beleza? Vamos falar agora um pouco sobre a revolta da vacina, mas antes falaremos sobre a modernização do Rio na Belle Époque. Gente, seguinte, na passagem do século XIX para o século XX, várias cidades europeias vão começar a se modernizar, né? Começar a crescer. A estrutura de algumas cidades vai mudar radicalmente, né? Esse crescimento ele só vai ocorrer por conta de alguns motivos. Primeiro, com a invenção da luz elétrica. A invenção da luz elétrica vai mudar muita coisa em várias cidades europeias, né? As cidades europeias vão passar a ter vida noturna, o que antes não existia. Então vai mudar toda a dinâmica daquela cidade. Outra coisa que vão inventar que vai ser de extrema importância vai ser o cinematógrafo. Cinematógrafo vai ser o aparelho para você projetar os filmes, né? Vai ser o início do cinema, que vai ser criado em 1895, né?
Você também vai ter a invenção dos aparelhos de raio-x, né? E também a invenção do telégrafo, né? Que é uma espécie de telefone sem fio, né? Telégrafo sem fio em 1901, né? Então, esse período de muitas invenções, de muita modernidade, ficou conhecido como a Belle Époque, né? A Belle Époque, gente, é uma expressão francesa que significa bela época, ou seja, uma época de muita modernidade, de muita conquista, né? E por que eu tô falando disso, né? Você vai ter, por exemplo, a própria construção da Torre Eiffel, né? Cartão postal da França, né? Mas por que eu tô falando isso? O que isso tem a ver com a revolta da vacina? Simples. Como você vai ter uma modernidade muito grande, uma modernização muito grande nas cidades europeias, muitas cidades do Brasil vão se espelhar na França, vão se espelhar em Paris, né? Então eles vão tentar espelhar a estrutura urbana de Paris. Em 1902, o então presidente do Brasil, Rodrigo Alves, ele vai assumir o governo dizendo assim, ó, eu quero modernizar a cidade do Rio de Janeiro igual Paris é moderno, igual Paris está. Eu quero modernizar, eu quero higienizar, eu quero transformar o Rio de Janeiro numa grande potência, né? Então o que ele vai fazer? Primeira coisa, no centro do Rio tinha muitos casebres, muitos cortiços. Então ele vai desocupar essas casas. O professor, ele vai desocupar e vai botar os moradores aonde? No meio da rua, gente. Olha que louco. Ele vai desocupar essas casas para poder construir uma grande avenida, né? A famosa Avenida Central do Rio de Janeiro, que é essa que vocês estão vendo aqui na imagem, né? Então aqui tinha vários cortiços, vários casebres, né? Então ele vai acabar com esses cortiços para poder construir essa avenida, se espelhando nas avenidas largas e bem arborizadas de Paris, né? No início ali da Belle Époque, né? No início daquela nova época de modernidade que a Europa estava vivendo. Tranquilo, tudo massa, né? Então todo mundo perdeu suas casas, né? Tudo massa não, né, professor? Muitas pessoas perderam suas casas, e essas pessoas que perderam suas casas foram morar onde? Nos morros, né? Aí você tem aí, por exemplo, o aumento do número de favelas no Rio de Janeiro, né? Então eles vão morar nos morros, só que ali no morro, gente, é uma área onde o governo ele não atuava muito até hoje, né? Ele não atua muito, né? Então, assim, era uma área esquecida pelo governo. O governo queria saber mais da área central, né? Queria modernizar, arborizar aquela área central. Então, o Rio de Janeiro vai começar... Como ali é aquela área esquecida, os morros é uma área esquecida pelo governo, vai ter alguns problemas sanitários, né? Você vai ter, por exemplo, a proliferação de algumas doenças no Rio de Janeiro. Por exemplo, como a febre amarela, principalmente a varíola, a peste bubônica, né? E essas doenças matavam milhares de pessoas na cidade do Rio. Então o que acontece, né? Nessa época vai surgir um médico sanitarista chamado de Oswaldo Cruz, e ele vai, em 1904, criar um projeto dizendo assim, ó, nós vamos ter que acabar com essas doenças no Rio. Se a gente quer transformar a estrutura do Rio de Janeiro, a gente tem que acabar com doenças que não levam a gente para lugar nenhum, né? Tá acabando, tá dizimando nossa população. Então ele vai criar, gente, a lei da vacina obrigatória. Ou seja, todo mundo vai ter que tomar uma vacina. Mesmo que a pessoa não queira, a pessoa vai ter que tomar, né? Pra gente tentar erradicar, acabar com essas doenças na cidade do Rio. Obviamente, como o governo já tinha expulsado essas pessoas do centro da cidade para construir a avenida, o povo já pensava assim: o governo não tá nem aí para nós. O governo, ele tá querendo mesmo que a gente morra. Então, nessa época que foi instaurada a vacina obrigatória, muita gente achava que essa vacina era para matar essas pessoas. Então, é aí que começa o conflito. Em 1904 começa o conflito, porque o governo federal manda os agentes de saúde aplicarem a vacina em todas as pessoas. E caso as pessoas não aceitassem, elas seriam multadas, né? Então, por exemplo, gente, chegou um ponto de agentes da saúde invadir as casas do morro para poder aplicar a vacina lá à força, né? A população mais pobre, mais humilde do Rio vai se juntar. Entre os dias 10 e 16 de novembro de 1904,
vão iniciar aí a famosa revolta da vacina. Qual é a principal causa dessa revolta? Ora, a obrigação da vacina. A lei da obrigatoriedade da vacina, né? Então vai iniciar ali uma grande revolta, né? O governo ele vai utilizar bombas, né? Nos bairros operários, nos bairros mais periféricos da cidade. Porém, a revolta só termina de fato quando o governo ele suspende a vacina obrigatória. Ou seja, ele tira, não, agora não é mais toma quem quiser essa vacina, né? Aqui eu trouxe para vocês alguns argumentos na época que surgiram a favor e alguns argumentos contra a vacina. Gente, por incrível que pareça, nós estamos vivendo isso atualmente, né? Revolta da vacina em 1904 inicia ali todo o problema. E hoje tem gente também que ainda está com essa dúvida, né? Que a vacina pode transformar você em um jacaré. Então vamos lá. Argumentos a favor. A favor porque dizia que a varíola estava matando muita gente no Rio de Janeiro. Então só a vacina era capaz de acabar com a varíola. E outro argumento a favor, que a vacinação obrigatória tinha sido um sucesso na Europa. A Europa também estava passando pelos surtos e implantou a vacina obrigatória e foi show, né? Só que tem uns argumentos contra. O primeiro argumento contra é o seguinte: cada pessoa tem que ter o direito de escolher se quer ser vacinado ou não, né? E o segundo argumento contra é que a vacina não era confiável. Achava que aquilo ali podia matar a pessoa, já que os policiais queriam usar força, aquilo ali podia ser algo ruim para exterminar a população pobre do Rio de Janeiro. Não é louco? Aqui tem uma pergunta para vocês. Que argumento você considerou mais pertinente? O que você acha? Os argumentos contra ou a favor da vacina? Pense aí na sua casinha e me responda mentalmente, beleza? Show de bola! Próxima vez falaremos sobre o movimento operário, então você não pode perder. Vamos aqui, gente, só responder uma questão sobre Guerra dos Canudos, só pra gente praticar o que nós vimos hoje, beleza? Na página 50... Sim, na página 53 ainda, sexta questão, né? Então vamos lá. Letra A. Onde Canudos estava localizado? Canudos estava localizado, gente, no estado da Bahia, no sertão baiano, né? Na região ali próxima a Monte Santo, né? B. O que motivou as pessoas a se fixarem em Canudos, né? O que motivou foi tentar viver uma vida melhor, né? Tentar escapar da fome, da sede, né? De toda a miséria que essas pessoas enfrentavam naquela época, né? C. O que os moradores de Canudos faziam para sobreviver? Eles criavam gado, eles produziam seus próprios alimentos, como feijão, mandioca, milho, beleza? Então eles era um trabalho bem coletivo mesmo, tranquilo? Show! Próxima aula nós corrigimos mais alguma dessas atividades. Eu vou passar para vocês no exercício de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida que ficar, vocês podem estar perguntando para mim. Até a próxima aula, meu povo. Foi um prazer enorme estar com vocês. Valeu, abraço.